Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula online de teatro. É isso mesmo, esse projeto incrível da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro e Cultura, com produção da CRIAP. Hoje, eu, Wellington Fagner, ator, diretor e professor de teatro aqui no Rio de Janeiro, com um trabalho de muitos anos, estou aqui para te dar essa aula incrível de teatro online. Wellington, mas é uma aula só teórica? Aula prática, você também vai ter que se exercitar, se movimentar, claro, se você quiser. Se não quiser, fica anotando, pegando as dicas, mas é importante que você possa também praticar as atividades. A gente vai estar sempre trabalhando expressão corporal, expressão vocal, aquecimentos, entender os princípios do teatro, que vai ajudar na desinibição, na expressão para a vida, não só para quem quer ser ator ou atriz, mas também para se expressar no cotidiano, para falar melhor, se expressar melhor no trabalho, enfim, socializar também. O teatro é uma coisa incrível na minha vida e na vida de todos os meus alunos e agora também na sua vida que está aqui nessa aula incrível. Então vamos com a gente. Porque essa aula de hoje não tá fácil. E nessa aula 9, a gente vai aprender como construir uma personagem do zero. Como que funciona essa magia de criar um personagem, tá? Então nessa aula você vai aprender, já pega papel e caneta que vai ser incrível. Vamos com tudo. Quando você vai gravar uma novela, quando você vai gravar um filme, um cinema ou uma série, até mesmo uma peça de teatro, você simplesmente não vai decorar o texto, vai chegar lá na hora e vai começar a falar esse texto. Você tem um trabalho de criação de personagem. E para você chegar no trabalho de criação de personagem, você primeiro precisa estudar a personagem, ou seja, você precisa pesquisar. Como numa prova na escola, para você saber determinadas respostas, você vai ter que pesquisar. A mesma coisa uma personagem, porque a personagem ela não vai ser idêntica a você, tá? Eu até uma vez falei na live aqui, eu dei o exemplo de um velho, né? Por exemplo, você vai fazer um velho, você começa a observar, o velhinho ele é meio corcunda pela idade, a coluna. Aí ele fala com a boca assim, ele fala com a boca murcha, por quê? Porque ele não tem os dentes. E você tem os dentes, então você não sabe qual é a sensação, né? Não precisa arrancar os seus dentes não, pelo amor de Deus, tá? Mas aí, como que aí você começa a perceber, no exemplo do velho, que a boca dele tem uma coisa meio assim, eita, puta que pariu, bateu povo lá, puta merda. E velho é sempre ranzinza, né? A maioria dos velhos são chatos pra caramba. E aí, você é uma velhinha, e aí, é necessário que você comece a estudar, aí você começa a boca, você começa... Aí isso que eu tô falando é o de fora pra dentro, você perceber esses traços do corpo, a coluna, a postura, tem um cansaço, tem um jeitinho devagar de andar, né? Beleza, isso aí que eu tô falando pra você já é um processo que a gente chama de laboratório, anota aí, laboratório. Quando você vai estudar aquela personagem, seja presencialmente, seja na internet, você vai buscar referências, beleza? Então, o que que acontece? Antes disso, você vai precisar estudar a personagem por dentro. Por quê? O que eu acabei de mencionar para vocês, essa boca, essa voz, esse corpo, meu Deus do céu, isso aqui, na verdade, é o de fora, é o que a gente está vendo. Só que o de fora, ele é uma consequência do que está dentro. Por exemplo, você agora que está assistindo essa live. Vamos pensar que você, de repente, você tá triste. Sei lá, por algum motivo você ficou triste. Você primeiro fica triste por dentro. Por quê? Você recebeu uma notícia, você ficou triste. Aí você começa a se emocionar, pode ser que chore ou não. Mas a lágrima é externo. O teu olhar cabisbaixo é externo. O de dentro é o sentimento. Anota aí. O que está dentro é o sentimento. O sentimento é o que você está sentindo, evidentemente. Sentimento, sentindo. E o que tem de fora, que eu vou chamar de ação externa, é a consequência desse sentimento. Por exemplo, recebi uma notícia triste, tô comendo minha maçã. Eu tô saboreando minha maçã. Tá uma delícia. Percebeu o sentimento que eu tô? Aí minha maçã cai no chão. Só tinha essa.
Paguei R$1 na maçã, ela caiu no chão, essa merda. Fiquei sem maçã. Por que eu fiquei triste? Porque eu perdi minha maçã. É uma consequência. Quando a maçã caiu, me deu um estado, que eu vou chamar de estado, de tristeza, porque eu perdi minha maçã. Então, ao mesmo tempo que eu estava sentindo sabor, ó, percebeu? Eu sinto sabor. Ó, essa é minha ação externa. Isso é um trabalho de interpretação, isso é um trabalho de personagem. Isso é um trabalho de personagem. É quando você começa a entender esses sentimentos que a personagem tem. O que não é legal? Você pega, lê o texto, decora e começa a falar. Cara, é uma merda, é uma droga. Fica horrível a cena. Imagina a pessoa chegou, ó, vou comer a maçã, vou dar um exemplo aqui de um péssimo ator. É esse aqui, ó. Vou saborear a maçã, ó. Muito boa essa maçã. Nossa, muito saborosa. É uma delícia. Aí a maçã caiu. Minha maçã caiu. Eu estou triste. Nossa, como eu estou triste. Estou até chorando de tristeza. Gente, existe ator assim. E acredite que existe ator assim na televisão! O que é inadmissível. Por quê? Porque ou é filho de um famoso, ou é filho de um grande empresário que alguém botou lá dentro para trabalhar. Enquanto você, que está estudando, está se preparando, está se empenhando, tem potencial, tem vocação, não consegue o quê? Uma oportunidade. E é por isso que eu brigo. Porque quando eu falo que o ator tem que se preparar e são esses atores que têm que ter oportunidade, é por conta disso. Porque vocês, ó, a gente tem aqui 260 pessoas que estão agora estudando interpretação, criação de personagem. E isso aqui diz muito sobre vocês. Se você está nessa live agora é porque você sabe o que você quer. Se você está nessa live agora é porque você está determinada, porque você é uma pessoa determinada. E isso, pode ter certeza, esse já é o primeiro passo para você ter uma carreira de sucesso. Alguém citou Fiuk aqui, fiquei quietinho, Lucas Nel, eita que eu não vou falar o nome dos colegas, mas é isso. E aí, qual o grande passo para se conseguir aquilo que eu quero? É você não desistir e estar determinado, beleza? Mas vamos voltar aqui. Então, criar um personagem é perguntar para o personagem, anota aí, criar uma personagem, o correto não é falar um personagem, tá? É uma personagem, seja masculino ou feminino, sempre é uma personagem, é a personagem. Quem falar o está errado, ok? Vamos lá, mas tem um monte de global que fala o, porque não estuda. Vamos lá, ó, a personagem, ok? Vamos lá. Então, quando você vai criar a personagem, atenção, você anota aí, é necessário fazer perguntas para a personagem. Que tipo de pergunta? Vamos lá. Personagem, como que você senta? Personagem, como que você anda? Personagem, como que você come? Personagem, como que você espirra? Personagem, em quem você vota? É no Lula ou é no Bolsonaro? Personagem, você fuma. Personagem, você bebe. Personagem, você vai na igreja. Personagem, você tem quantos anos? Personagem, você tem filho. Personagem, você trabalha. Entendeu? Você faz uma lista de perguntas para conhecer a personagem. Esse é o primeiro passo. E aí, depois que você fez a lista de perguntas para conhecer a personagem, você vai precisar fazer o quê? Responder essas perguntas. E é aí que começa a pesquisa. É quando você começa, por exemplo, se ele tem 80 anos, o personagem respondeu, tem 80 anos. Se ele tem 80 anos, você vai precisar encontrar alguns idosos de 80 anos. É só você acordar cedo na porta de banco, 9 horas da manhã. Olha, velho, com todo respeito aos meus avós, mas o velho gosta de acordar cedo para ficar em fila de banco. Você quer achar um idoso, vai na porta do banco 9 da manhã, 9 não, 7, eles chegam 2 horas antes, porque não tem o que fazer em casa, aí eles ficam lá na porta do banco. Vai na porta do banco, eu amo todos os velhinhos, tá, gente? Vai na porta do banco e aí fica estudando um velhinho para você ver. E aí você começa a responder, pô, um velhinho de 80 anos,
ele tem uma coluna mais aqui, né? Dependendo também. Tem gente com 80 anos hoje que nem parece. Mas eu tô falando o mais comum, né? Da galera que trabalha muito, que a coluna já tá ferrada. E aí você começa a pesquisar, o que vai acontecer? Você começa a pesquisar essas coisas para responder aquilo que você perguntou. Vamos lá, você fez uma lista de perguntas para personagem, lembra? Personagem, por quê? Como você anda? Como você come? O que você qual é o seu time de futebol? Beleza. Aí para responder você vai atrás, começando pelo corpo. Como que é o corpo? Como que anda? Como que se movimenta? Porque eu não ando igual a você. Então é mais ou menos assim. E como que é esse olhar? É um personagem assustado? Essa porra, seu gato, mano, seu rabo, rapaz. Como que é a voz? É uma voz mais grave, rapaz. Tá vendo? Aqui eu tô fazendo uma boca caída, Eita, isso aqui, caída, E aí eu tô botando aqui a voz mais grave, Porque esse olhar aqui tem a ver com uma voz mais grave, daqueles cara trabalhador que é estressado, rapaz, puta que pariu, Esse negócio de Instagram, nessa bostinha de merda, Entendeu? Essa boca aqui caída, aí você pensa, é uma voz mais grave, ou é uma voz mais fina? É uma voz fina. Olha a diferença. Meu corpo já tá mais feliz, ele já tá mais vivo, mais alegre, mais solto. Sorriso um pouco. Quando eu boto uma densidade aqui, eu tensiono a musculatura. E aí eu faço essa égua. Pessoal do Pará, égua. Olha só. Não é que tá na novela aí? Então, e aí você começa a descobrir nessa personagem, cara, um monte de coisas, mas isso é a partir da pergunta que você fez. Lembra que eu falei pra vocês? Vocês vão ter que fazer as perguntas. Quando você fizer as perguntas para essa personagem, vou beber um pouco de água aqui, porque eu tô usando muito a minha voz. Vou falar sobre voz agora também. Só um minutinho. Quando fiz até contei já essa história uma vez aqui. A Rede Globo me ligou para fazer uma participação, né? E só uma coisa, gente, sobre isso, assim. Quando alguém te liga, isso é uma dica. Se um produtor de elenco te ligar e falar assim, isso aconteceu com o meu aluno ano retrasado. A Globo ligou para ele fazer um teste para a novela das 7. Foi a novela Totalmente Demais, acho. E aí ele tava do meu lado, e falou, cara, a Globo tá me ligando pra fazer um teste, perguntou se eu jogo basquete. E aí eu falei pra ele assim, fala que tu joga, tu vira madrugada numa quadra e tu aprende, meu irmão. É assim que é, não perde oportunidade não. E aí ele foi, falou, jogo, ficou a noite toda lá. Nunca jogou basquete na vida, enfim, foi lá fazer o teste. Uma vez a Globo me ligou e me chamou porque é um cara de teatro, e aí me chamaram pra fazer um chupa-cabra. Eu achei que ia fazer um galão. Falei assim, o Cauã Raymond deve estar resfriado, me chamaram. Ô, Grazi, Massafera, cheguei. Mentira. Falou, amigão, você vai fazer um chupa-cabra, Wellington, porque você é um cara de teatro. E aí como você é muito expressivo, eu fazia muito infantil, muita coisa, então você vai ter uma parada legal pra fazer esse chupa-cabra. Eu falei, porra, foi um chupa-cabra, irmão? Ele, não, porque você tem a cara de um chupa-cabra. Perguntei se a mãe dele ia bem, brincadeira, não fiz isso. Falei, obrigado pelo elogio, né? Uma cara de um chupa-cabra. Assim, fiquei feliz pra caramba, confesso pra vocês. Cheguei em casa e falei, família, olha, a Globo falou que tem a cara de um chupa-cabra. Eu fiquei tão feliz. Nossa, vou até postar isso. Botar no Twitter que tem a cara de um chupa-cabra. Mas enfim, mas foi bom. Porque eu fiz um papel, enfim, fiz um trabalho na novela Sangue Bom, na Rede Globo, que eu fiz um chupa-cabra. E era um personagem que era muito expressivo. E aí eu falei assim, caraca, como que eu vou fazer um chupa-cabra? Porque se eu vou fazer uma pessoa, eu vou pesquisar sobre a pessoa. Mas eu não tenho chupa-cabra, nenhum vizinho meu é chupa-cabra. Eu não vou no mercado e falo chupa-cabra. Pelo menos onde eu moro não tem chupa-cabra. Falei, como que eu vou estudar um chupa-cabra, gente? E aí, eu falei, beleza, vou na internet. Comecei a ver desenho animado e comecei a compor as pernas,
os braços. E aí eu tinha uma lente vermelha, tinha uma caracterização, uma maquiagem, ficava o demônio, né? Aí eu tinha que contracenar com os animais, tinha umas ovelhas, um outro ator também que fazia uma das ovelhas, enfim. Era uma brincadeira legal. Rolava muita improvisação. Era muito, a diretora, ela permitia, né, que a gente improvisasse ali, né? E aí eram várias câmeras, todos os lados, no Projac, aquela coisa toda. E, cara, eu falei assim, cara, eu vou me divertir fazendo isso. Fiz uma pesquisa de chupacabra, só que não tinha chupacabra na rua, então eu fui na internet e eu comecei a compor. Aí eu comecei, o corpo, como que é? Aí eu compus um corpo, uns traços nos dedos, e aí eu fiz um chupacabra meio homem, misturado, sabe? E aí eu dei uma característica, eu criei o meu chupacabra. E isso, anota, você tem que criar a sua personagem. Ah, mas porque fulano já fez essa personagem, eu vou fazer também. Eu tenho que fazer igual a pessoa que fez? Não. O mais legal é quando você faz o seu. Porque senão você vai acabar imitando aquela pessoa. Então eu falei, eu vou criar o meu chupacabra. E foi incrível, assim, aquilo me gerou outras oportunidades na época, já faz muitos anos isso, assim. Mas enfim, eu fiz muitos trabalhos depois desse. Mas o chupacabra, aí depois do chupacabra, o Multishow também me ligou pra fazer um trabalho no Multishow, numa série, assim, as coisas foram acontecendo por conta desse chupacabra. O que eu tô falando pra vocês é que a gente precisa estar preparado pra fazer qualquer coisa, porque ator é ator, atriz é atriz, mas quando você for construir uma personagem, que é o tema que eu tô falando aqui, você tem que estar preparado pra saber construir a personagem, e pra saber construir personagem, você tem que fazer perguntas pra personagem e responder as perguntas. Quando você fala, porque no texto só está escrito que você, de repente, é uma menina de 15 anos, patricinha. E aí, assim, um jeito de patricinha. Então, o texto não é o suficiente. Você vai ter que fazer perguntas para o texto, pesquisar, responder e começar a experimentar com o seu corpo. E aí entra a questão da voz. Ah, é uma voz mais lenta. Hi, olá, hello, tudo bem com vocês? Olá, meninas! Olha só, não esquece de seguir aqui, olha só, ativa o sininho da notificação para chegar para você, meninas. Olha que maçã incrível que acabou de chegar aqui, quero agradecer a maçã que mandou aqui, a Apple que mandou aqui uma maçã, arrasta para cima, enfim. Aí você vai começar a pesquisar, eu tô brincando aqui, tá, gente? Eu tô dando um exemplo, mas assim, você vai começar a pesquisar o jeito. Ah, fala mais assim, ou fala mais assim. Ou fala mais assim, ou fala mais rápido, a pessoa que fala rápido, a pessoa que fala afobada, é como que essa pessoa fala? Ela fala afobada? Como que... E aí você vai começar a descobrir como que essa pessoa fala. E aí o corpo e a voz, eles andam no mesmo balanço, beleza? Então, galera, ó, isso é sobre personagem.